pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa revisão, certo? Na última aula, não é isso? Eu comecei com a revisão, tá? Eu vou disponibilizar o slide, tanto da outra aula quanto dessa, tá certo? Hoje, vamos ver radiciação, tá bom? Que é um dos conteúdos da nossa atividade avaliativa também, tá certo? Tranquilo? Essa aula é a aula do dia 29/5, tá ok? E é a nossa segunda aula dessa semana. Semana foi só a revisão, tá certo? Semana que vem começará a nossa atividade avaliativa, tá certo? Iniciando, capítulo 3, radiciação. Pega o capítulo para acompanhar a aula, tá certo? Radiciação. Maria é costureira e precisa confeccionar uma toalha quadrada para cobrir uma superfície de 8.100 centímetros de área. Mas como saber qual é a medida de cada lado dessa toalha? Tá certo? Bom, tá certo? Para isso a gente vai utilizar o quê? A área do quadrado, tá certo? A gente sabe que a área do quadrado é igual a L elevado ao quadrado, tá certo? Quem é A? A é a área. E quem é L? L é a medida do lado, tá certo? A vale quanto? A vale 8.100, que é igual a quem? A L ao quadrado. Aí a gente tem que procurar um número que, multiplicado por ele mesmo, dê quanto? 8.100. E qual é a técnica que a gente vai usar para isso? A raiz quadrada, não é isso? Por quê? Qual é o objetivo da raiz quadrada? É encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, dê quem? O radicando, não é isso? E que número seria esse? Seria quem? 90. Por quê? 90 ao quadrado é igual a 90 vezes 90, que é igual a 8.100. Tá certo? A medida de cada lado dessa toalha será quanto? 90 centímetros. Tá certo? Olha o segundo exemplo. Qual é a medida da aresta de um cubo cujo volume é 216 centímetros quadrados? Centímetros cúbicos, desculpa. Tá certo? Pela forma do volume, nós temos que, então, é um cubo, e o cubo tem todos os lados iguais, então, o volume é A elevado ao cubo. Quem é V? O volume. Quem é A? A é a aresta do cubo. Quanto é que vale o volume? 216. No primeiro exemplo, tivemos a raiz quadrada. No segundo exemplo, nós temos quem? A raiz cúbica. Que assim como a raiz quadrada, a gente tem que procurar um número que multiplicado por ele 3 vezes, ele por ele mesmo 3 vezes, de quem? Um radicando, não é isso? A raiz cúbica de 216 é 6, pois 6 à terceira, que é igual a 6 vezes 6 vezes 6, é igual a 216, tá certo? Isso foi só para dar uma revisada em raiz quadrada, tá certo? Sendo A e B números reais não negativos e em um número natural maior do que 1, dizemos que a raiz, tá vendo ali? A raiz n de A é igual a B, onde B elevado a n é igual a A. Ah, professora, eu não estou entendendo. É o seguinte, simples. A raiz quadrada de 4 é igual a quem? A 2. 2 é o N, 4 é o A e 2 é o B. Ele diz o seguinte, que B elevado a N é igual a A. Quem é B? 2. Quem é N? 2. Que dá igual a quanto? A 4. O valor de A é quanto? 4. Tranquilo? Onde temos alguns elementos de quem? Da raiz. Que é quem? N é o índice, não é isso? A é o radicando, tá certo? Temos o radical e B é a nossa raiz, tá certo? Raiz de um número negativo. Professora, tem como fazer a raiz de um número negativo? Tem. Desde que meu índice seja ímpar. Com um número ímpar, tá certo? Maior que 1. Olha lá, a raiz cúbica de menos 64
menos 4. Por quê? Menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. Vezes menos 4 dá menos 64, tá certo? Eu não posso fazer de um número par, porque quando eu multiplico números pares negativos, o resultado sempre é positivo, tá certo? Então, existe sim a possibilidade de fazer por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Tem, professora? Tem. Quem vai ser? Menos 2. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar aqui mais 4 vezes menos 2, que é igual a menos 8. Tá certo? Se meu índice for ímpar, eu tenho uma raiz de um número negativo. Tá certo? Agora, se for par, já não tenho. Tá certo, pessoal? Continuando. Potências com expoente fracionário. Sendo A um número real positivo, MM, números naturais, tais que M é maior que 0 e N é maior que 1, tem-se, tá certo? Aqui, ó. Se eu tenho A de M elevado a N, tá certo? O de cima fica dentro e o de baixo fica fora. Fica fora aqui, tá certo? No índice. O de baixo é o índice, tá certo? E o de cima é o nosso expoente. Colocando em números, olha aqui, ó. 6 elevado a 2 sobre 7. O 7 é o índice e o 2 é o expoente. Estão vendo aí? Olha lá, ao contrário, eu tenho 4, 5 elevado a 3. E peço para ficar em potência, fica 5 de 3 sobre 4. Tá certo? Olha lá mais exemplos. Tá vendo lá, ó? Raiz de 3 elevado a 8, para transformar em potência. Fica 3, 8 sobre 3. Quem está dentro vai para cima. Quem está fora vai para baixo. Tá certo? Olha aqui. Quem está embaixo fica fora. Quem está em cima fica dentro. Certo? Tranquilo? Bora lá. Continuando. Propriedade de raízes. Propriedade de raízes. Primeira propriedade. Sendo A um número real positivo e N um número natural maior que 1, temos que raiz de N de A elevado a N é igual a A. Oxe, professora, como assim? É assim, ó. Você tem uma raiz quarta de 2 elevado a 4, a raiz é 2, certo? Quando o expoente for igual ao índice, o resultado é a base. Se eu tenho raiz cúbica de 7 elevado a 3, o resultado é 7. Tá vendo? Porque esse é igual a esse e podemos cortar. Tá certo? Só sobra esse daqui. Se eu tenho a raiz quinta de 2 elevado a 5, o resultado é 2. Porque esse e esse são o quê? São iguais. Certo, pessoal? Essa é a nossa primeira propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte: sendo A um número real positivo e N e NP números naturais, com M diferente de 0, N maior que 1 e P diferente de 0, temos que, aqui, pessoal, a gente pode tanto multiplicar, tá certo? Tanto o meu índice quanto o meu expoente pelo mesmo número. Assim como também eu posso simplificar. Por exemplo, colocando em números aqui, se eu tiver 2 elevado a 5 de 2 e aqui eu tenho que multiplicar, vamos supor, eu tenho que fazer uma multiplicação, eu tenho que fazer essa multiplicação tanto com quem está fora, como também com quem está dentro, tá certo? Como é que vai ficar aqui? Vai ficar raiz de 2 elevado a 15 e aqui de 6. A mesma coisa acontece se eu for dividir o mesmo número que eu dividi aqui fora, vamos supor que eu vou dividir aqui por 3, aqui eu também tenho que dividir por 3. O que eu fizer fora, eu tenho que fazer dentro também. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 5, tá certo? Se eu multiplico,
eu multiplico ambos pelo mesmo número, tá certo? Se eu divido, eu também divido ambos pelo mesmo número, tá certo, pessoal? Essa é a nossa segunda propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte: sendo A e B números reais positivos e N um número natural maior do que 1, temos, tá certo? Ó, se eu tenho essa multiplicação aqui, ó, vamos supor que é uma raiz terceira de 2 vezes 5, tá certo? Eu posso separá-los, eu posso fazer duas raízes agora. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 5. Mesmo caso é para divisão. Se eu tenho uma raiz, vamos supor, raiz quadrada de 9 e aqui raiz quadrada de 25, eu posso separá-los. Eu posso fazer raiz de 9 sobre raiz de 25, que é igual a 3 sobre 5, tá certo? Assim como eu posso separar a divisão, também posso separar a multiplicação, tá certo? Mais um exemplo, ó, raiz quadrada de 4 vezes 8, tá certo? Raiz quadrada de 4 vezes 8. Eu posso fazer raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 8, tá certo? Outro exemplo de divisão. Eu tenho a raiz de 16 sobre 49, tá certo? Eu posso separar. Eu posso fazer raiz de 16 sobre raiz de 49. Tranquilo? Certo? Compreendeu? Essa é a nossa terceira propriedade. E a quarta propriedade é a que vocês mais gostam, não é isso? Raiz de raiz. Quando eu tenho raiz quadrada de raiz terceira de 8, eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar os meus índices. Multiplicando, eu vou ter raiz sexta de 8. Tranquilo? Outro exemplo. Se eu tenho raiz de 4 e aqui raiz quadrada de 16, eu posso fazer o seguinte. Lembrando que quando não vem, tem quanto? Tem 2. Eu vou ter a raiz oitava de 16. Tranquilo? Os meus índices eu vou fazer o quê? Multiplicar. Tranquilo, pessoal? Continuando, bora lá? Simplificação de radicais. Em alguns casos, quando não é possível calcular a raiz exata de um número, podemos escrevê-las de forma simplificada, tá certo? Observe, raiz cúbica de 320. Como é que eu tenho que fazer agora, professora? Eu tenho que fatorar, tá certo? Eu vou fatorar. Quando eu fatorei, eu encontrei isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Para formar os grupinhos, eu tenho que me atentar a quem? A meu índice. Se o índice é 3, eu faço grupinhos de 3, tá certo? Que é o nosso caso aqui. Se o índice é 4, eu tenho que fazer grupinhos de 4, tá certo? Se o índice é 5, eu faço grupinhos de 5. Como é que fica aqui? O número que se repete é a base, tá certo? E a quantidade de vezes que ele se repete é o nosso expoente, tá certo? O número de vezes que o número se repete é a base. O número que se repete é a base e a quantidade de vezes que ele se repete é o nosso expoente, vezes 5, tá certo? Aqui eu fiz grupinhos de 3, porque meu expoente é 3. Meu expoente não, desculpa, meu índice é 3. Tranquilo? Olha aqui, ó. 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 vezes 5. De onde veio isso aqui, professora? Da fatoração. Certo? Da fatoração. Tranquilo? Olha lá, primeiro
sai multiplicando. É o caso do 2 aqui, tá vendo que os dois tem um expoente igual ao índice. Então, os dois saem o quê? Multiplicando. O 5 fica porque aqui tem 1. Se é diferente, não pode sair da raiz, permanece na raiz. Por isso que a raiz cúbica de 320 é 4 raiz cúbica de 5, porque esses dois, quando sai multiplicando. 2 vezes 4, 4. Tranquilo? Olha mais exemplo ali. Raiz quadrada de 80. Quem é a raiz quadrada de 80? Primeiramente, a gente vai fazer o quê? A gente vai fatorar o 80, tá certo? 80 por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Aqui eu fiz grupinhos de 3, porque meu índice era 3. Aqui eu vou fazer grupinhos de 2, porque meu índice é quanto? 2. Fazendo grupinho de 2 eu tenho 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 vezes 5. Quem é que sai? Esses dois aqui saem porque eles têm expoente igual ao índice. E como tem mais de um saindo, eles vão sair o quê? Multiplicando, tá certo? 2 vezes 2, 4. Então, a raiz quadrada de 80 é 4 raiz quadrada de 5. Tranquilo, pessoal? Continuando, operações com radicais. Operações com radicais, certo? Além de escrever alguns radicais, de maneira simplificada, tá certo? Podemos também efetuar operações como adição, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? O primeiro exemplo que temos aqui, pessoal, ó, o primeiro exemplo que temos aqui que temos ali é de soma e subtração de radicais, tá certo? Para que eu possa somar ou subtrair os meus radicais, tá certo? Os meus radicandos, tá certo? Tem que ser iguais. Tanto o radicando e o índice tem que ser iguais. Eu não posso somar raiz cúbica de 2, 3 raiz cúbica de 2, mais 2 raiz quadrada de 2. Por quê? Porque os meus índices são o quê? Diferentes. Para que eu possa somar, meus índices têm que ser iguais. Ah, professora, mas lá em cima está 3 raiz de 8. Deixa eu colocar o que está ali em cima. 3 raiz de 8 menos 5 raiz de 2 mais 4 raiz de 32. Os meus radicandos, ou seja, os que estão dentro do radicais, são diferentes. E agora? O que é que a gente faz? A gente fatora. Olha lá, fatorou o 8. 8 por 2, tá vendo? 4, 2, 2, 1. Se a minha raiz é quadrada, eu faço grupinhos de quanto? De 2. Então, eu tenho 2 elevado a 2. Como é que ficou ali? Ficou o seguinte. Raiz de 2 vezes 2, tá certo? Eu só tenho 1 igual, então só sai 1. Como é que fica? Como é que fica ali? Fica 3, que já tinha aqui, vezes 2, raiz de 2, que veio daqui, ó, da fatoração. Aí repito, o 5 raiz de 2, porque não precisa fatorar, mas vamos fatorar aqui agora o 32. 32 por 2, 16 por 2, dá 8 por 2, dá 4 por 2, 2 por 2 dá 1. É raiz quadrada, então eu tenho que formar grupinhos de 2, tá certo? Olha lá. Expoente igual a índice sai da raiz. Como tem mais de 1, sai multiplicando. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 2. Só que aqui eu já tinha um 4 aqui fora com um 4 de lá. Eu tenho 4 vezes 4 raiz de
2. Esse daqui veio da fatoração. Esse 4 já tinha. Esse daqui veio da fatoração. Esse daqui já tinha, certo? Simplificando aqui, 3 vezes 2, 6 raiz de 2, menos 5 raiz de 2, mais 16 raiz de 2. Agora eu posso somar ou subtrair. Por quê? Porque todos os meus radicandos estão iguais e os meus índices estão o quê? Iguais, ó. Esse tá igual, igual e igual, tá certo? Aí a gente pode somar ou subtrair aqui e repete a raiz, tá certo? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Desculpa. Tá certo? Eu posso somar ou subtrair, tá certo? 16 mais 6 dá 22, menos 5 dá 17 raiz de 2, tá certo? Olha lá, outro exemplo. Vamos lá? Próximo exemplo. Próximo exemplo, eu tenho 7 raiz de 2, menos 3 raiz de 8, mais 4 raiz de 18, menos 17 raiz de 50, menos 8 raiz de 12. Tá certo, pessoal? Eu não posso somar ou subtrair direto ali. Por quê? Porque os meus radicandos estão diferentes. Meus índices todos estão diferentes, mas meus radicandos estão... Meus índices estão todos iguais, mas meus radicandos estão diferentes. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro exemplo. Vamos fazer o quê? Fatorar, tá certo? Olha lá, ele já nos dá fatorado aqui, ó. 7 raiz de 2, ele já fatorou aqui, fatorou e fatorou. Tranquilo? Como foi que ficou lá? Aqui, o 2 elevado ao quadrado sai, quando sai multiplicando por 3, tá certo? Desculpa. 3 ao quadrado sai multiplicando quem? O 4. O 5 ao quadrado sai e o 5 sai multiplicando quem? O 17. O último não precisou fatorar, tá certo? Como foi que ficou? 7 raiz de 2 menos 6 raiz de 2 mais 12. De onde foi que saiu esse 6? Do 3 vezes 2. De onde foi que saiu esse 12? Do 4 vezes 3. E onde foi que saiu 85? Do 17 vezes 5, tá certo? Como todos os meus radicais aqui, ó, estão iguais, eu posso somar ou subtrair agora. Somando e subtraindo aí, eu tenho menos 80 raiz de 2, tá certo? Para somar ou subtrair os meus radicais, o radicando e os meus índices têm que ser iguais. Se forem iguais, eu repito a minha raiz, tá certo? O meu radical. E somo ou subtraio quem está acompanhando. Tá bom? Bora lá. Continuando agora. Multiplicação e divisão. Primeiro caso. Primeiro caso de multiplicação e divisão de radicais, tá certo? Primeiro caso, os radicais têm que ter o mesmo índice. Efetuamos a operação entre os radicandos. Tá vendo que aqui são os mesmos índices? Aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2, 2, tá certo? Como é que eu faço, professor? Se são iguais, vou repetir. Tá vendo lá? Eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 7, tá certo? Eu vou repetir meu radical, o índice, e multiplico os meus radicandos. Multiplico quem está dentro. 5 vezes 7, 35. O mesmo acontece aqui, tá certo? Eu posso multiplicar tanto quem está fora como de fora, como quem está dentro com quem está dentro, tá certo? 4 vezes 5, 20. 2 vezes 3, 6. Mesma coisa acontece na divisão. Eu vou repetir aqui, tá vendo? Ó? Repito o meu índice e o meu radical e divido quem está dentro. 10 dividido por 2,
dá 5. Tranquilo? Aqui é a mesma coisa, repito, divido 15 por 3 que dá 5 e 6 por 2 que dá 3. Tranquilo, multiplicação e divisão, não é isso? Isso para o primeiro caso, tá certo? Vamos para o segundo caso. Os radicais não têm mesmo índice. Inicialmente, devemos reproduzi-los ao mesmo índice. Professora, como a gente vai reproduzi-los ao mesmo índice? Fazendo um MMC, tá certo? Quem é o MMC de 3 e 2? 6. Lembra lá da segunda propriedade que eu expliquei a vocês? Eu posso multiplicar, eu posso dividir meus índices. Aqui no caso eu fiz um MMC. Ambos agora ficaram com quanto? Com o 6. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Se eu multipliquei por fora, o mesmo número eu multiplico por dentro. Lembra lá? Se eu divido por fora, o mesmo número eu tenho que dividir por dentro. Tá certo? Então, como é que eu poderia deixar eles iguais aqui? Aqui eu tenho 2. Qual seria? Como seria fazendo um MMC, tá certo? Olha lá, reduzir aos mesmos índices. Se isso aconteceu, eu posso multiplicá-los, tá certo? Resolvi o que está dentro. 2 elevado ao quadrado, 4, 5 elevado a 3, 125. Raiz sexta de 4 vezes 125, que dá 500. Mesma coisa acontece com a divisão aqui, tá bom? Esse caso aqui não é tão... Não vou cobrar muito, porque isso não veio no livro. Foi só para a título de conhecimento, tá certo? Olha lá, o MMC de 5 e 2 dá quanto? Dá 10. 10 dividido por 5, 2. Então aqui dentro fica 2, porque significa que aqui eu multipliquei por 2, tá certo? 10 dividido por 2 dá 5, então aqui também fica 5, porque subtende que aqui fora eu multipliquei por 5. Por isso que aqui deu 10. Então, se eu multipliquei aqui por fora por 5, aqui dentro também eu multiplico por 5. E quando não vem nenhum, sabemos que tem quanto? Tem 1. 1 vezes 5, 5. Olha lá. Raiz décima de 49 sobre 243. Porque 7 elevado a 2 dá 49. E 3 elevado a 5 dá 243. Olha outros exemplos aqui. Que eu trouxe para fixar melhor o conteúdo. Tá bom? Para fixar melhor o conteúdo. Tá, pessoal? Olá. M, raiz de M mais raiz de M são iguais. Então, eu posso somar 2 raízes de M, tá certo? Quero que vocês prestem bastante atenção aí. Dê uma pausa no vídeo e verifiquem, tá certo? Esses outros exemplos que eu trouxe. Tranquilo, pessoal? Aí tem soma, subtração, ó, raiz de 5 mais raiz de 5. Quando não vem nenhum número, significa que tem 1. 1 mais 1, 2. 2 raiz de 5. Olha aqui um exemplo bom. Eu posso somar aqui? Não posso, tá certo? Por que, professora, eu não posso somar aqui? Porque os radicanos são diferentes, tá certo? Racionalização. As frações a seguir têm características em comum. O denominador de cada uma delas é uma raiz não exata. 4 raiz de 18, 1 sobre raiz de 5, 8 raiz de 2, 4 raiz de 7 e 13 raiz de 6. Uma maneira de facilitar os cálculos com frações é usar um recurso chamado racionalização de denominadores, que consiste basicamente em transformar em outra equivalente. Por exemplo, ali, como é que a gente faz? Ó, a gente faz da seguinte maneira, tá certo? Para fazer racionalização com os denominadores, a gente repete o que está no denominador, tá certo? Então, o que é que eu tenho aqui no denominador? Raiz de 18. Vamos repeti-los multiplicando tanto o meu numerador quanto o meu denominador. Ou seja, vai ficar aqui raiz de 18 sobre raiz de 18, tá certo? A gente repete o que está no denominador, multiplicando tanto o numerador e o próprio denominador, tá certo? Como é que fica aqui? Aqui fica 4 raiz de 18 sobre 18. Tá bom, pessoal? 4 raiz de 18 sobre 18. Tranquilo?
Um exemplo ali, tá certo? Aqui a gente tem 4 raiz de 8. 4 sobre raiz de 8. A gente vai pegar quem? O denominador. Vamos racionalizá-lo. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o raiz de 18, multiplicar pelo numerador e pelo próprio numerador. Tá certo? Aqui a gente pode simplificar, tá, pessoal? Por 2 fica 2 raiz de 18 sobre 9. Aqui como é que vai ficar? 4 vezes 1 é igual a 4 raiz de 18 sobre raiz de 8 vezes raiz de 8 vai dar raiz de 64. E quem é a raiz quadrada de 64? É 8. Tá certo? Simplificando por 4, temos raiz de 8 sobre 2. Certo? Para vocês, eu quero que vocês racionalizem o restante desses exemplos aí. Tranquilo? Vamos para esse terceiro exemplo aqui, tá certo? O tempo do vídeo acabou ali, aí eu tive que reiniciar, tá certo, pessoal? Bora para esse terceiro exemplo aqui, ó. Eu tenho raiz de 2 sobre raiz de 8. Para racionalizar, igual eu tinha dito, eu pego a raiz do denominador e vou dobrá-la, vou repetir aqui, multiplicando tanto o meu numerador quanto o próprio denominador. Tá vendo aqui? Raiz de 8 vai multiplicar raiz de 2 e raiz de 8 também vai multiplicar raiz de 8. Tá certo? Raiz de 2 vezes raiz de 8. Expliquei multiplicação, não foi? De radicais. Repito o radical e multiplico quem está dentro. 2 vezes 8, 16. Raiz de 8 vezes raiz de 8 vai dar raiz quadrada de 64. E quem é a raiz quadrada de 64? É 8. Aqui, pessoal, isso aqui antes, ó. Que dá igual a 8. Mas, pessoal, quem é a raiz quadrada de 16? É 4, não é isso? E repito o 8 aqui, simplificando por 4, tem 1 sobre 2, tá certo? Lá tem mais exemplos, olha lá, 1 sobre raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2 vezes 1 e raiz cúbica de 2 vezes 2. Olá, 2 raiz quarta de 10. Tá vendo? A raiz quarta eu vou reproduzi-la aqui, multiplicando tanto o meu numerador quanto o meu denominador novamente. Tá certo, pessoal? Mas, e se vier assim? Eita, professora, se vier assim? Pra gente resolver dessa maneira, vamos utilizar produtos notáveis. Lembra lá? A menos B vezes A mais B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. É dessa maneira que eu posso fazer direto, porque eu vou cancelar 2 termos e só vai restar apenas os quadrados. Isso a gente vai utilizar ali, tá certo? Ó, eu tenho raiz de 2 sobre 5 raiz de 2. Para racionalizar, eu não tenho que pegar esse daqui de baixo? Tenho, não tenho? Mas, professor, a gente só trabalhou com um. Pronto, agora a gente vai trabalhar com 2 termos, tá certo? Com a soma aqui. Quando eu for racionalizar lá, vou colocá-lo na multiplicação, eu vou trocar os sinais, tá certo? Se aqui é mais, vem pra cá, menos. Se aqui fosse menos, iria pra aqui, menos, tá certo? Se aqui fosse menos, viria mais. Como aqui é mais, vem menos. Como é que vai ficar? Vai ficar raiz de 2 vezes quem? Raiz de 5 menos 2 sobre raiz de 5 mais 2 vezes, tá certo? Raiz de 5 menos 2. Tá certo, pessoal? Igual eu dei lá no início. A menos B vezes A mais B. Eu posso fazer da maneira direta. Eu posso multiplicar o A com A e o B com o B. Tá certo? É que nós vamos fazer aqui. Ó. Vamos lá? Aqui, aplicando a distributiva. Tá certo?
Raiz de 2 vezes 5, raiz de 10. Porque 2 vezes 5 dá 10. Tá certo? Mais por menos, menos. Raiz de 2 vezes 2, 2 raiz de 2. Tá certo? Aqui eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 5. Eu tenho raiz de 5 elevado a 2 ou a raiz de 25. Dá no mesmo, tá bom? E mais por menos, menos. 2 vezes 2, 4. Tá certo? 10, raiz de 10, desculpa, raiz de 10 menos 2, raiz de 2. Quem é a raiz de 25? 5 menos 4. Tá bom? 5 menos 4 vai dar 1. Olha, vamos para o próximo exemplo, tá certo? Eu tenho 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3, tá certo? A gente pega quem para racionalizar, a gente pega o denominador, tá certo? Nesse caso aqui, como nós temos dois termos, se aqui é positivo, quando eu for fazer o processo, ele vai com sinal trocado. Ele vai com menos. Então, vai ficar raiz de 2 menos raiz de 3. Se aqui fosse menos, viria para cá mais. Tá certo? A gente sempre vai trocar o sinal para que a gente possa eliminar um dos termos. Tá certo? Bora lá. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Tá certo? Raiz de 2 vezes raiz de 2, pessoal, aqui pode ser assim, de raiz elevada ao quadrado, que dá a mesma coisa de raiz de 4. Raiz quadrada de 4. Mais por menos é a mesma coisa de eu fazer raiz de 9. Tá certo? Bora lá. Repetindo o que está aqui, raiz de 2 menos raiz de 3. Quem é a raiz de 4? 2. Quem é a raiz de 9? 3. 2 menos 3 menos 1. Quem é o nosso resultado? Raiz de 2 menos raiz de 3 sobre menos 1. Tá certo, pessoal? Volta essa parte de racionalização. Veja os exemplos que eu deixei lá. Tá certo? Revejam. Refaçam. Vejam a explicação. Pega o exemplo, refaçam. Vê se conseguem fazer sozinho. Tá certo? Por hoje é só. Até a próxima aula.